Bem-vindos e bem-vindas, pessoal, nosso encontro semanal da mesa quântica coletiva. Essa mesa de abril, lua nova, abrindo um campo completamente novo, a primeira lua nova do ano novo astrológico de Áries, em Áries, e trazendo aí um bocado de informações valiosíssimas, importantíssimas para o nosso desenvolvimento, para as nossas curas, para tudo isso que a gente está vivendo aqui nessa expansão de consciência, né? Que é esse trabalho. Essa mesa de hoje, ela é muito importante, tá? Então, veja que eu me arrumei toda para fazer essa brincadeira. Eu não me arrumei toda. Eu só escolhi uma blusinha mais elegante, porque eu queria uma roupa branca, uma roupa clara, né? Para fazer essa frequência, de puxar essa frequência como um canal, né, para hoje. E aí, achei essa lindinha aqui. Mas, gente, olha só. Qual que é o que está acontecendo? Qual que é a informação mais relevante do momento, né? Eu vou colocar aqui para vocês o céu, o mapa do céu desses dias, o de hoje, dia 17 de abril. E vocês vão ver aí o que está rolando, esse acúmulo de planetas em Áries, que é o grande stellium. Stellium é esse acúmulo de planetas, o grande stellium do século. Tá? Tem mais de 100 anos que isso não acontece em Áries. Então, gente, assim, todo ano acontece um acúmulo de planetas em uma casa astrológica ou outra, assim, de uns 3, 4 planetas. Mas assim, de 7 planetas de uma vez é muito raro. E é o que está acontecendo agora. E isso tem uma força, um poder sobre o inconsciente coletivo, sobre as narrativas da Terra, sobre as transformações externas e internas, principalmente. E eu não vou me atentar aqui nessa mesa hoje com vocês a explicar o que cada planeta desse faz e ativa na nossa mente, na nossa psique, na nossa vida. Porque rede social tá cheio dessas informações aí, vocês podem buscar com muita facilidade, porque é só o que se fala no momento. É sobre esse monte de planeta em Áries. Hoje eu quero pontuar com vocês um planeta, que na verdade não é um planeta, um astro desse sistema cósmico de análise astrológica, né? Um astro, que é o Quiron. O Quiron, ele é um arquétipo do inconsciente que fala sobre curas muito profundas, curas assim da alma. Onde Quiron está no seu mapa, ele revela assim a chave, a virada de chave de toda a sua trajetória de vida. O que você tem como missão de desenvolvimento da sua alma está em Quiron, no seu mapa. E ele fala então sobre feridas, sobre dores, sobre coisas que a gente precisa curar. Não é um assunto fácil, é muito delicado. E ele tem muitas possibilidades, né? Cada mapa astral aí, ele vai estar num canto. Porém, entretudo, contanto, todavia, Quiron no mapa astral do céu de hoje está fazendo uma conjunção com Sol e Lua, com a base de quem somos nós. A Lua fala das nossas emoções, do nosso inconsciente, de todas as dores e coisas que engatilham a gente, que muitas vezes a gente não consegue ver, reconhecer, precisa de muitos anos de análise, autoanálise, autoconhecimento para você conseguir identificar esse padrão emocional que é representado pela Lua inconsciente. E o Sol é quem nós somos de forma consciente, quem a gente se mostra para o mundo, o nosso brilho exterior, como a gente se posiciona, né? E Sol e Lua, juntos, eles fazem uma integração
muito, 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 muito profunda, assim, do feminino e do masculino, da nossa integridade, do nosso verdadeiro, eu, do eu verdadeiro, eu sou, da nossa consciência divina mesmo, sabe? A integração da matéria e do espírito, de uma consciência muito profunda. E essa conjunção de Sol e Lua com Quiron, no meio desse stellium em Áries, desse potencial energético assim, uou, fortaço, que está empurrando energia para todas as questões da nossa vida praticamente, isso traz uma clareza, uma lucidez, uma oportunidade de curar algo muito complexo, muito profundo, muito real e verdadeiro. Talvez assim, uma chance única da vida de a gente acessar uma cura transformadora, muito profunda mesmo, sabe? Então, quem crê que é possível ter essa virada de chave nos próximos dias, fazer essa elaboração eureka, assim, sabe, da vida, de caraca, como que eu não tinha visto e percebido e acessado isso antes, e uma libertação, uma grande cura mesmo. Eu espero que vocês estejam entendendo o potencial disso, dessa mesa de hoje, por que ela é tão importante. É uma mesa de lua nova, da primeira lua nova do ano novo astrológico de Marte, que é o regente de Áries, dessa força impulsiva, explosiva, quente, que gera a vida do yin e o yang, sabe, assim, desse feminino e masculino integrado, da explosão que gera a vida. Essa é esse arquétipo. Então a gente está assim no momento do renascimento, da grande transformação, que talvez para muitas de nós a gente já veio num preparo aí dos últimos anos, para a gente se conectar hoje com essa transformação. Porque tem algumas análises astrológicas que mostram, inclusive, que esse Quiron em Áries, hoje, ele faz um fechamento de ciclo de algo que está acontecendo e sendo elaborado e vivido e processado e curado desde 2018. Então nós estamos num período muito forte assim, de transformação, e muitos de vocês sabem, inclusive, o quão complexo e profundo isso é, porque existem diversas teorias e profecias sobre esse momento chamado, né, de transição planetária que estamos vivendo. Tivemos ali aquelas profecias do Chico Xavier falando sobre esse momento de expansão de consciência que a humanidade ia ter a partir de 2020, a data limite, né? Que se a gente não se explodisse com armas nucleares até 2020, numa terceira conflito mundial, né? Se isso não ocorresse, ia rolar uma grande expansão, uma grandiosíssima expansão consciencial. Isso é a era de Aquário chegando. Então, assim, altas tecnologias acontecendo, se integrando, muitas curas, muitas informações sendo acessadas, muitos downloads, espiritualidade, mediunidade, tudo abrindo, contato com o extrafísico, com extraterrestres, com tanta coisa que está nessa previsão e que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, né? Olha, há uns 10 anos atrás era muito papo de maluco falar sobre aliens, né? E hoje existe aí diversos documentos confidenciais sendo expostos, um movimento muito global assim sobre a informação, né, de abrir essa caixa dessa informação oculta sobre o contato com esses seres, né? Isso está ficando muito comum, não é mais papo de maluco, né? E quanta tecnologia absurda que nós estamos vivendo
desses 2 últimos anos para cá, cura para tanto tipo de doença, para rejuvenescimento celular, para doenças que eram assim inimagináveis de curar. Aqui no Brasil, aquela cientista da USP, esqueci o nome dela, que trouxe a cura aí da invalidez, da tetraplegia, né, de voltar a ter movimentos no corpo. Gente, coisas assim que o Chico Xavier falava, que ia ocorrer a partir desta data limite, né? E essas previsões, elas ocorrem num período assim de espaço, de tempo, de alguns anos antes e alguns anos depois, não necessariamente ali, na data. Porém, a gente acessou uma informação muito importante ali, na data, né, 2020. Ele falou também de uma grande limpeza planetária, né, que ia ter o desencarne coletivo, que muitos animais e pessoas, enfim, iam precisar sair do planeta, e a gente viveu isso, né, com a pandemia. Então, prestem atenção, que a coisa tá assim escancarada na nossa cara, e algo que ocorreu e que começou e que se iniciou de curas muito profundas lá em 2018, que tem a ver com tudo isso, sabe? Com essa grande transformação e essa transição planetária e o que estamos fazendo aqui, vivendo, né? O quão profundo isso é para a gente conseguir se posicionar na nossa vida com a nossa verdade, com a nossa coerência com a missão, a missão cósmica, assim, sabe? A missão do que a gente veio fazer aqui, a missão da nossa alma, o que a gente veio fazer aqui. Você está seguindo o seu propósito de vida? Você está conseguindo se lapidar espiritualmente, melhorar as suas virtudes e os seus valores com as suas vivências? Está conseguindo contribuir com a vida do coletivo? Ou você está só acordando, comendo, dando conta de pagar boleto, dormindo e deixando a vida passar? Então a gente precisa despertar, né? Despertar para o nosso poder pessoal, para a nossa missão espiritual, para o nosso desenvolvimento físico, mental e espiritual. E a gente está tendo essa grande oportunidade com essa conjunção de hoje. Sabia? Essa conjunção de hoje é babado. É um negócio assim inimaginável e inesperado e mágico. É um presente do universo para este momento, né? Então vamos lá. Eu acho que ficou bem claro assim o potencial de cura que nós estamos acessando hoje, nessa mesa especial, dessa lua nova, desse ano, que é um ano 1, inclusive um ano de start, de reinício, de recomeço, de vida nova. Vamos acessar algumas curas para toda a nossa realidade, todo o nosso campo informacional. E ainda bem que a gente tem essa mesa quântica coletiva e essa possibilidade maravilhosa, né, gente? Vamos baixar as nossas barreiras para a gente começar a conectar aqui. Leve batidinhas no centro do peito. Mentalizando, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Algumas pessoas me perguntaram que história é essa dessa glândula timo aí, que a gente fica dando batidinhas no peito e falando, baixando as barreiras. Que história é essa que essa glândula é inativa? A história é o seguinte, gente. Existe realmente essa glândula que fica aqui atrás desse osso do meio do peito, chamado externo. Ela é uma glândula que é muito ativa na infância e na adolescência, porque ela produz muitas células de defesa para o corpo. E neste período de infância e adolescência, o corpo está criando as defesas, está desenvolvendo a imunidade. E ela é muito ativa. Aí depois chega uma certa idade que a gente vai, né, passando o tempo
e não precisando mais, porque nosso sistema imunológico já está completo, e ela fica inativada. Então tem literatura que fala que ela não funciona mais depois de uma certa idade, que ela fica inativa realmente. Mas ela não fica inativa, ela diminui a função bastante assim, mas ela está lá. Nada no nosso corpo não tem função ou é inativo. Porque a gente leva em conta, que eu digo a ciência moderna, né? E que já está mudando também essa visão, ainda bem, mas levava em conta que era uma parte física apenas, né? Não levava em conta a parte energética, quântica da coisa. É tipo fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. Na medicina chinesa, nós temos um canal energético de funcionamento da vesícula que continua funcionando pelo corpo todo e regulando emoções e regulando funções e estruturas do corpo, mesmo se retirar a vesícula. Porque a parte energética ainda funciona, a parte física não, mas a energética funciona, que é o yin e o yang do corpo. Tá? E outro exemplo, quando algumas pessoas amputam uma perna ou um braço e continuam sentindo ele ali, que fala de perna fantasma, né? Chamam de perna fantasma ou de braço fantasma, né? Membro fantasma, porque continuam sentindo, e ele coça, e ele dói, e ele tudo, e não está ali a parte física, mas a parte energética está, a estrutura energética, nós temos muitas camadas de corpos, e não só esse corpinho que a gente consegue ver, são muitos corpos, é um emaranhamento quântico energético assim que forma a nossa consciência, o nosso espírito, as nossas emoções, o nosso corpo físico, as células do nosso corpo, tudo. É bem complexo a coisa, não é só isso aqui, sabe? Não é só o que a gente vê. Então o timo, fisicamente ali, ele pode até perder a função dele bastante, né? Ficar assim meio inativo ali, mas energeticamente ele é um portal do coração, do nosso mestre das emoções, sabe? Dessa barreira de organização, de defesa do nosso corpo emocional. E dar leves batidinhas no centro do peito assim, e mentalizar baixando as barreiras, tira a nossa mente, o nosso inconsciente, a nossa presença do piloto automático, das barreiras automáticas de programas que a gente faz na vida, sabe? Para funcionar, para estar ali, vivendo o dia a dia, sem precisar estar com a atenção presente em tudo que está fazendo. Então a gente entra em vários programas de piloto automático e as nossas defesas também. E isso começa a programar e elevar o nosso pensamento crítico, nossos julgamentos, nossos pontos de vista fixos, as coisas que a gente tem como verdade absoluta. Eleva isso. Isso fica no automático. Então a gente está ali no piloto automático julgando, criticando, definindo o que é certo e errado de forma automática para não perder tempo com isso, né? E viver as coisas. Então aqui, quando a gente vem para a mesa, esse campo quântico informacional, que ele é totalmente fora do padrão das caixas lógicas, reais e físicas dessa realidade, porque ele é um campo informacional, ele acessa infinitas possibilidades, então a gente tem que baixar essas barreiras dos pensamentos críticos, dos julgamentos do que é certo e errado sobre qualquer coisa, para a gente acessar essas infinitas possibilidades com facilidade no nosso campo, para essas atualizações acontecerem, tá bem? Então aqui, ó, é muito simples, é respirar, soltar o ar devagar, leve batidinha no centro do peito e mentalizando, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras. Aí eu sempre trago aqui alguma informação, né? Por exemplo, baixando todas as barreiras, dos pontos de vista críticos, fixos, realidades fixas, controle, forma, estrutura, baixando todas as barreiras de limitações e padrões e programas impostos e autoimpostos, baixando todas as barreiras, todas. É isso, baixamos as barreiras e agora nós vamos fazer a nossa primeira ativação do campo.
E eu confesso para vocês que eu vou precisar de uma colinha, tá bom? Vou colocar aqui para mim a colinha, porque é muita informação, gente. Então vocês sabem que antes de eu começar a gravar, eu preparo todo o ambiente, eu limpo, eu defumo, eu tomo banho de erva, eu isso, eu aquilo, eu organizo, eu medito, paro, firmo o campo, crio as nossas proteções para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento aqui. Então, por favor, entendam que de vez em quando acontece de baixar uns downloads assim, um monte de informação, eu preciso anotar, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos fazer uma ativação aqui para cura das feridas emocionais, porque nós vamos fazer só cura hoje, tá? Hoje a gente vai conectar aqui com cura, para limpar esse campo o máximo possível nessa força dessa conjunção com o Quirón. Vamos lá? Cura das feridas emocionais, gráficos da mesa, hexagrama de cristal 12, 24, algo mais? Ok, então vamos lá. Ativando a permissão e autorização para a cura das feridas emocionais. Corpo, que memórias emocionais você ainda está guardando como proteção, que já não são mais necessárias. Eu escolho agora dissolver, descriar e libertar todas essas cargas acumuladas em meu corpo com total facilidade, alegria e glória. Obrigada. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Cura das feridas emocionais, corpo, para todo o nosso ser, realidade e vida, através do hexagrama de cristal por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Gratidão. Algo mais? Feridas familiares. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Doze, 24. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Algo mais? Ativando. Harmonização de cura de feridas familiares através do gráfico anti-magia por 24 horas. Tudo que eu estou gerando e mantendo por lealdade, pertencimento, repetição da minha família, eu reconheço, honro e agora escolho não carregar mais. Corpo, como seria soltar todos esses vínculos familiares limitantes agora mesmo, por favor? Desprograma e atualiza esse padrão, desprograma e atualiza, através do anti-magia por 24 horas, todos os nossos corpos têm espaço, realidade e vida. Obrigada. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. 12, 24. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Gráfico alta vitalidade para essa cura. Ativando a harmonização para a cura das feridas familiares. Em tudo que eu estou gerando e mantendo por lealdade, pertencimento, repetição da minha família, eu reconheço, honro e agora escolho não carregar mais. Corpo. Como seria soltar todos esses vínculos familiares limitantes agora mesmo, por favor? Tudo que isso aí representa. Desse programa eu atualizo agora mesmo, vezes 2 milhões, por favor. Gratidão. Através do gráfico alta vitalidade por 24 horas. Algo mais. Feridas ancestrais. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, questão na mesa, alta vitalidade, anti-magia, 12, 24. Ok, então vamos lá. Ativando a harmonização para a cura das nossas feridas ancestrais através do gráfico anti-magia por 24 horas. Tudo que veio de gerações passadas, herdados, acumulados e programados,
que eu estou reproduzindo inconscientemente para me paralisar ou prejudicar. Eu devolvo agora ao seu local de origem com consciência anexada e libero do meu campo e do meu corpo todo tipo de contrato ligado a isso. O que mais é possível que eu não considerei corpo? Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Aceita esse chamado realizado altamente sustentável, o mais sagrado em nome de Deus, eu sou gratidão. Algo mais? Feridas ocultas, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vésica Piscis. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa, 12, 24. Ativando, 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 ativando. Harmonização e atualização do campo de cura para feridas ocultas. Através do gráfico Vésica Piscis por 24 horas. Tudo aquilo que está escondido, reprimido ou fora da minha consciência, que mantém dor, bloqueio ou contração do meu corpo, eu autorizo agora que venha a luz e seja liberado e transmutado com total leveza de todos os meus campos e de todas as minhas memórias celulares. Aceita esse chamado realizado altamente sustentável no mais sagrado nome de Deus. Eu sou. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Corpo, como seria viver de forma leve? Ui. Viu? A energia. Energia. Gente, o negócio caiu. Energia vibrando no campo. Me mostre como seria, corpo, viver de forma leve, viver na leveza. Me mostre. Obrigada. Algo mais? Agora, feridas impostas e autoimpostas, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Vésica Piscis, 12, 24. Vésica 24? Ok, então vamos continuar. Ativando, 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 ativando a harmonização para a cura das feridas impostas e autoimpostas através do gráfico Vésica Piscis por 24 horas. Todas as crenças, julgamentos, culpas e punições que foram impostas a mim, ou que eu escolhi manter, eu perdoo e descrio completamente vezes deusilhões agora mesmo de todo o meu ser. O corpo me mostra como é viver sem isso. Ativando, desprogramação e atualização. Todo o nosso corpo ser realidade e vida. Aceita esse chamado realizado altamente sustentável no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Aceita esse chamado realizado altamente sustentável no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Algo mais? Feridas kármicas agora. Nossa Senhora, o pêndulo está numa força. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Kit cromo, permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa, 12, 24. Envio de luz violeta, luz dourada, branco perolado, branco, azul. Algo mais? Rosa, verde. Algo mais? Não. Então é violeta, dourado, branco, rosa. Algo mais? 24 horas? Vamos lá. A chuva caindo lá fora, que coisa mais linda. Ativando, 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 ativando a harmonização. Todo o nosso campo ser realidade de vida de curas das feridas kármicas, através do kit cromo por 24 horas, com envio de luz violeta para o campo, envio de luz dourada para o campo, envio de luz branca para o campo, envio de luz rosa para o campo. Tudo que eu estou carregando como dívidas, karmas, reparações ou repetições de outras experiências, decreto que isso já cumpriu seu propósito
Eu escolho encerrar, liberar e atualizar agora mesmo do meu ser, da minha realidade, do meu corpo e da minha vida. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Me mostra algo mágico hoje, universo, me mostra. Gratidão. Algo mais? Feridas autoimunes. Gráficos da mesa. Hexagrama de cristal. Baguá. 1224. Vamos ativar o baguá. Ativando a harmonização de cura para as feridas autoimunes através do baguá por 24 horas. Corpo, onde você aprendeu que precisava lutar contra você para sobreviver, eu escolho agora restaurar a comunicação e a cooperação, o cuidado entre todas as partes do meu ser. Corpo, podemos voltar à harmonia perfeita agora, todo o nosso equilíbrio atualizado através do baguá por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou. Ativação. Okay. Algo mais. Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. Kit cromo, Vésica, alta vitalidade, 12, 24 por ativação. Ok, vamos lá. Ativando. Harmonização para toda a nossa cura que se requer aqui. Ativação, consciência coletiva, planetária e cósmica. Matéria e antimatéria. Anti-antimatéria e anti-anti-não matéria. Reprograme e atualize agora todos os comandos inseridos, coordenadas de expansão para uma vida incrível que não pode ser recusada. Gratidão. Meu Deus. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus eu sou, através do gráfico alta vitalidade por 24 horas. Gratidão. Pessoal. Galera. Só quem está ativado aqui para saber. Inclusive, se você quer se ativar aqui, ter o seu nominho ativado neste campo, é só falar comigo no WhatsApp que está na descrição deste vídeo. O valor de contribuição para entrar aqui é muito acessível, tenho certeza que todo mundo consegue fazer essas ativações. São 4 ativações por mês, uma em cada lua. Isso vai criando um campo de muita facilidade na nossa cura, na nossa consciência, expansão da nossa consciência, nos nossos movimentos de autoconsciência e elaboração da nossa realidade, né? E para quem está nesse caminho do despertar, isso é uma contribuição maravilhosa, gente, maravilhosa. E eu acredito assim que todo mundo deveria estar nesse caminho do despertar. Agora, principalmente nessa transição planetária, era de aquário e tanta coisa que está por vir. E nós estamos aqui nos preparando, porque esses movimentos, eles criam um estado de presença e conecta a nossa vida, a nossa realidade com linhas do tempo de realidades mais positivas, tá, gente? Porque assim, ó, o bagulho tá louco, tá tudo acontecendo, informações de caos, de guerra, de destruição, de colapso financeiro, de... inconsciente coletivo tá emaranhado nisso. Mas existem infinitas possibilidades para todo mundo. E quanto mais densificado as nossas emoções, o nosso nível de consciência baixo, controlado, manipulado, telecomandado, chipado, entende essas terminologias? Quanto mais a gente está imersa nisso, mais a gente está colapsando uma realidade baixa, uma linha do tempo de tragédia.
E quanto mais consciente, autoconsciente e lúcida e transformada e se trabalhando mesmo, sabe, no autoconhecimento, para você não ser manipulado, não ser enganado, não ser corrompido de diversas formas, por mídia, por programas, por programações impostas, muitas vezes até culturalmente, socialmente, do que é certo e errado, a polarização política e tudo. Então, todas essas informações, se você consegue romper isso para você ser autoconsciente na sua vida e na sua realidade, você consegue acessar linhas temporais que estão todas coexistindo, tá? Linhas temporais mais positivas, para você não ir para lama, entendeu? Estou tentando trazer a informação de um jeito leve, para não ser uma coisa muito pejorativa. Então, gente, é isso. O trabalho que a gente faz aqui é de muita cura, é de muita expansão, é de nível informacional no nosso campo, e a gente realmente acessa transformações na nossa vida, a gente acessa realmente as linhas temporais mais positivas, as coisas começam a se organizar no nosso meio, de forma que a gente tem leveza com a vida, sabe? Não tô falando que a gente entra numa positividade tóxica, que não existe problema, não há Alice no País das Maravilhas, não é isso, tá? É que apesar dos desafios e dos problemas, a gente consegue ter resiliência para lidar com a vida sem surtar, sem enlouquecer, resolvendo de forma resolutiva e rápida, sabe? As coisas parecem que se resolvem mais rápido, que a vida flui melhor e que a sensação de bem-estar na vida aumenta muito mais. Então, assim, você fica muito mais apto a realizar-se na vida, a se realizar, a se autorrealizar, a se reconhecer nas suas missões, nos seus projetos, a acessar as possibilidades, sabe, de realizar coisas boas, positivas, grandiosas, sonhos, seus sonhos, né, as realizações que você deseja para sua vida, os seus projetos, das coisas fluírem, da sua vida ser positiva. E não estou falando de positividade tóxica, de mundinho sem problema, entendeu? É de resolver as demandas que você tem para resolver, de olhar para a sua sombra sem fuga, de reconhecer os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades e lidar com isso. Ai, é sobre Quiron, Sol e Lua em conjunção nesse portal grandiosíssimo de lindo, gente. Olha, só gratidão por ter recebido aí essa orientação de direcionamento de ativação para o campo. Tudo ativado. Vamos acessar então essa vida incrível que não pode ser recusada. O universo, mostre as suas mágicas. Estamos aqui para receber. Até a nossa próxima mesa quântica coletiva.